Pois não? Voltando ao assunto do jejum. Tipo, se a pessoa começar a fazer jejum pela mesma coisa várias vezes, Deus realiza uma coisa que não seja por espírito material. Tipo, uma pessoa faz jejum agora, e depois de amanhã quer fazer jejum de novo, faz pela mesma coisa. Aí eu quero saber se realiza. Sempre o que conta é um propósito. Por exemplo, eu digo, eu vou jejuar 30 dias até meio-dia, porque eu quero um emprego, não aguento mais ficar desempregado. Vou jejuar, então você vai jejuar todo dia pela mesma coisa durante 30 dias. Não há uma garantia de que Deus, fechando os 30 dias, Deus está obrigado a te dar um emprego. Mas pode ser que aconteça que antes de tu completar os 30 dias, Deus te dê um emprego. Porque importante é o propósito, a fé, a sinceridade do coração, que são as coisas mais importantes com relação ao jejum. E o jejum, basicamente, ele é um sinal de humilhação também. E também ele caracteriza uma urgência da parte de quem jejua. Porque o jejum, quando eu decido jejuar, não é para eu mudar o coração de Deus, é para eu mudar a mim mesmo. Porque Deus não muda. Eu jejuando ou não, Deus será o mesmo. Se eu jejuar 40 dias, 40 noites, Deus continua o mesmo. Meu jejum não muda Deus. Nem faz o coração dele se abrandar. Então, Deus é bom, justo, santo e imutável. Em todo tempo. Certo? Misericordioso, porém justo. Amoroso, demonstra amor e aplica justiça. Então Deus não muda. Mas o jejum me muda. Porque quebranta a minha carne, eu me humilho, demonstro a minha dependência de Deus, alimento essa dependência, e quanto mais eu faço coisas que me levam a me tornar mais dependente de Deus, melhor para mim. O perigo é quando a gente vai se sentindo muito capaz, muito inteligente, muito tal, muito isso e aquilo, e vai ficando distante de Deus cada vez mais. Porque vai criando uma certa sensação, uma ilusão de independência. Então, quanto mais a gente faz coisas, tem atitudes que alimentam essa dependência de Deus, melhor para nós. Certo? E o jejum é uma dessas coisas, uma dessas ferramentas que nos levam a nos sentir cada vez mais dependentes de Deus. Certo? Se pode comer? Depois disso. Pode comer sim, sempre que aí finalizou o jejum. Na hora que você come, finalizou o jejum. Certo? Você não pode orar 10 minutos, aí come e continua jejuando. Não, comeu, finalizou o jejum. Certo? Que você ficou sem comer. Só conta as horas que você ficou sem comer. Certo? Então, como eu oriento, você faz sua última refeição do dia 10 horas da noite. Você não vai mais comer nada, né? Então o que você vai fazer? Faça a sua oração, iniciando o seu jejum, você não vai mais comer. E aí, se você não for dormir, leia sua Bíblia. Ouve alguma coisa bíblica. Veja alguma coisa bíblica. Leia a Bíblia, ajoelhe e ora, enquanto você não dorme. Certo? Aí você vai dormir, você vai acordar, prossegue seu jejum. Até 6 da manhã, 7 da manhã, 8, 9, 10, 12, sei lá. É a hora que você achar que dá para ir. É válido. É válido. Agora, por exemplo, 10 horas, comi, não vou mais comer nada. Aí, 10 horas da noite. Aí, vai passar um filme de terror, vou assistir. Aí não adianta.
Se você está em jejum, é para buscar a presença de Deus. Como é que você vai assistir filme de terror, ver novela, bang bang, não sei o quê? Então, ver besteira, ouvir besteira, então perdeu o sentido. Porque o jejum não é só a questão de você ficar ali passando fome, negando comida para seu organismo, é o propósito. Qual o propósito? O propósito é me abster da comida para buscar a presença de Deus. Certo? Em situações que a gente tem que às vezes trabalhar, está jejuando e trabalhando, mas em espírito, você está conectado com Deus, você não se desliga. Você está conectado com Deus, está orando, está pedindo compaixão, está pedindo misericórdia, porque você vai ouvir coisas que não edifica, vai ver coisas que não edificam, vai pedindo todo tempo orando que Deus tenha compaixão de você, para que o jejum não seja apenas passar fome. Deus tenha compaixão de mim, aceite meu jejum, eu preciso, tá? Todo tempo ligado com Deus em pensamento, já que você obrigatoriamente teve que trabalhar, jejuar e trabalhar e estar jejuando. Certo? Às vezes atividades pesadas. Eu, por exemplo, jejuei muitas vezes de manhã até 18 horas, fazendo serviço pesado, tipo cavar vala, carregar terra, tijolo, até 18 horas. Então é ruim você trabalhar jejuando ou jejuar trabalhando assim. Serviço pesado é ruim, mas Deus vê, como eu disse, o propósito e o coração. O propósito e o coração. Agora, se você para eu estar ali com fome, pensando, navegando, besteira, nada, nem ligado com Deus, nem lembrando que você passa momentos assim que nem de Deus se lembra, né? Nem de Deus se lembra. Então, o jejum perderia o sentido. Certo? Agora, o que não é válido, isto é, até onde eu entendo, porque as minhas convicções é baseado no que eu entendo. Eu entendo, estou jejuando novela, jejuando Coca-Cola, jejuando internet. Isso não é jejum. Isso é apenas uma disciplina que todo cristão deveria ter. Saber que, como a própria palavra diz, coisas que edificam e coisas que não edificam. Mas se você sabe que é uma coisa que não edifica, e continua naquilo ali é porque você ou gosta muito ou é indisciplinado. Mas se você se disciplinar, eu não vou assistir isso que não vale a pena. Eu não vou ficar ouvindo isso que não vale a pena. Eu não vou encher meu celular de música mundana que não vale a pena, não me ajuda em nada. Né? Não me ajuda em nada. Então, quer dizer, é uma questão de disciplina, não tem nada de jejum. E assistir isso aqui? A Terra Prometida? A Terra Prometida, veja só, a Terra Prometida não é um relato bíblico. A Terra Prometida, como ela mesma se apresenta, é uma novela, então ela tem tramas e dramas. Né? Ela não é, a gente não pode pegar, eu estava, como você está numa administração da igreja, como você está assistindo uma pregação, não é a mesma coisa. Ela tem tramas e dramas, portanto ela tem como uma novela, como toda novela, tem acréscimos, tem coisas que não existiu, mas que é idealizada, trabalhada, enfim, né? Tem toda uma ideia de marketing por trás daquilo, toda uma estrutura de profissionais para capturar a audiência. Então ela é uma novela. Não se pode pegar isso como uma ferramenta que me adiciona algo espiritual. Agora, claro, se entre um filme de terror e os 10 Mandamentos, você vê os 10 Mandamentos. Entre uma novela de esfregamento, de molecagem, de mulher com mulher se beijando, vê os 10 Mandamentos que não tem isso. Né? Mas não se pode pegar como, não, eu vou assistir porque é como eu assisti um vídeo de pregação. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo nível. Certo? Não está nesse nível. Novela, 10 Mandamentos ou qualquer outro filme bíblico não está no nível de uma pregação em vídeo.
Então, e assim, a gente sabe que se fosse um relato bíblico, somente acrescentando os atores dos personagens, né? Só um relato bíblico, não havia interesse, não haveria audiência. Porque senão as pessoas teriam interesse em ler a Bíblia. Sim. Então, quando ele está jejuando, não pode se zangar, não pode se segurar, não pode responder mal com a mãe, com o papai. Não pode, não pode. Possível ficar na santidade. Não pode, não deve, nem antes, nem durante, nem depois. E nem Agora, é possível que circunstâncias propiciam. Você tem uma mãe que é jejuar, tem 5 filhos que, né, daquele jeito. Então ela vai. É muito fácil ela explodir, se estressar, dar uma tapona em um durante o jejum. Precisa ter muito. É pedir perdão. Senhor, eu vou dar só 10 taponas, depois me perdoa. Entendeu? Mas ele não quer o jejum? Eu estou com brincadeira. nessa hora não tem briga. Não. Se por acaso a pessoa se descontrolar, se por acaso ela se descontrolar, não é ela premeditar, se por acaso ela se descontrolar, ela deve pedir perdão a Deus, né? E prosseguir com seu jejum. Você diz que até meio-dia, pois vai até meio-dia. E redobra a vigilância. Né? Porque Deus vê que houve uma fraqueza sim, mas um propósito firme e a intenção de crescimento, de melhorar. Né? Premeditado é diferente. Então eu vou só falar aqui essa mentirinha, depois eu peço perdão, Deus me perdoa? Aí não. E muita gente cai nessa cilada do diabo. Vai falar, só uma mentirinha, depois eu peço, Deus perdoa, é misericordioso. E toda vez o diabo pega a pessoa nessa. Porque quem mente, assume, se identifica com a natureza de Satanás, que é o pai da mentira. Então a mentira nunca deve ter espaço na nossa vida. Quando a mentira entra, a verdade sai. Porque a verdade é a palavra de Deus. Então, para a mentira não entrar, a verdade tem que ficar. A igreja católica, quando é a sexta-feira santa, aí tem o sábado da aleluia, né? Aí meu pai me jurava pro sábado, porque era o júri que apanha sábado. Olha como é, né? Sim. A igreja católica é assim, né? Eu sei. O menino faz a zoada todinha, no tempo da quarta-feira não come carne, sexta-feira não come carne. Eu fico besta, como é que pode? Não pode comer porque faz mal. E fala mal dos outros. Passou um todo e falou cuidando da vida dos outros, falando mal. Também tem engraçado isso, né? Mas só Não comer carne que faz mal. Aí quando é sábado da aleluia, o menino leva uma surra, porque é o juro, né? A semana todinha. É o espírito da religião, né? Espírito da religião. Sim, prosseguindo. Dízimo, não é? Sobre o dízimo. Pergunte. Eu vendi a roupa, eu vendo roupa. Aí eu preciso de tal dinheiro para me receber, para me comprar o roupa de novo. Aí eu vou tirar o dízimo. Eu tiro o dízimo desse dinheiro todo, ou separo a taxa que eu vou comprar e tiro o dízimo que ficou. Sim. Todo comerciante, todo vendedor, que ele precisa de um capital de giro, tem que ter sempre aquele dinheiro para estar repondo mercadoria. Então, esse dinheiro, seja lá qual for o valor, esse dinheiro é intocável. Ele não pode tirar o dízimo da lei. Ele não pode tirar o dízimo da lei. Aquele é o capital de giro, é esse que vai gerar, né? Vai movimentar e vai gerar os lucros. Então não pode tirar dízimo desse dinheiro, seja lá quanto for. Agora, depois que a pessoa já tem ideia exata do seu lucro, aí ela tira do lucro. Do lucro ela tira os 10%. Tem 3 mil, aí eu só tenho 300 reais de lucro. 3 mil eu deixo para de novo, aí eu tiro 10% dos 300, dá o caso de 30 reais. Aí eu vou dar 30 reais por cima. Exatamente.
O dízimo é sempre do lucro, não do capital de giro. É porque se toda vez você tirar do capital de giro, a tendência é diminuir. Se diminui o seu investimento, não pode aumentar os lucros. E, assim, nós socorro recebeu o dinheiro da outra forma, né? Lá recebeu o dinheiro, dizimou o dinheiro dele. Aí ele me deu uma parte. Aí essa parte eu tenho que dizimar de novo. Sim. Sim, porque o que aconteceu é que o Flávio acredita que ele recebeu de Deus. Então, ele e Deus é uma relação. Ele tira do que ele recebeu de Deus, dá o que é de Deus. Agora, do dele, ele lhe deu. E você entende que esse que ele lhe deu, foi Deus que lhe deu. É sua relação com Deus. Você vai tirar desse que Deus lhe deu por 10%. Missionário, eu ganho 3 mil reais, sendo que eu não recebo 3 mil reais, eu só recebo 2, porque 1.000 reais é plano de saúde, é vale transporte, é não sei o que, é não sei o que. Desse eu tenho que dar o dízimo? Aí a pergunta é a seguinte: para quem é o plano de saúde? É para mim. Para quem é o vale transporte? É para mim. O vale alimentação? É para mim. A casa alugada é para mim. Foi Deus que te deu? Foi. Então 10% é de Deus. Então, dízimo nessa situação é tirado do bruto. Do bruto. Não é do líquido que vem. Eu tenho salário, mas eu tenho umas vendinhas por fora e tal. Mas eu dou desse que é assinado a carteira. Desses outros eu não dou. Tá certo ou tá errado? Está errado, por quê? Por que você dá desse da carteira assinada? Porque foi Deus que lhe deu. Sim, e as vendas por fora, quem é que dá? Foi Deus. Se for, tem que dar 10% a Deus, devolver. Mas se vem de outra fonte que não é Deus, aí então não precisa nem. Aí eu faço assim, quando me chamam para uma sala, eu recebo e tiro desse sempre que eu estou guardando. Isso. Faço somar tudo para dar um dinheiro mesmo. Mas a senhora compra produtos, tá? Tem manutenção de Eu tenho que comprar seus produtos. material para usar. Aí você separa o que você vai gastar, o que você vai. Que eu vou precisar. Isso, você tem que separar, é para não faltar aquele dinheiro que é como se fosse a sua movimentação, o seu investimento no seu trabalho. Digamos assim, tive uma massagem de 100 reais. Isso. Aí eu estou precisando de produtos para tudo. Isso. Para massagem. Pra... Vai gastar 50. Isso. Aí 50, aí eu preciso só 50. Sim. Sim, isso é seu lucro. Entendeu? Não é que você teve um lucro, por exemplo, está aqui os seus produtos, eu não sei o que é, se é creme, se é tesoura, enfim. Você não está precisando de nada. Você foi lá, fez seu serviço, ganhou valor X. Você não está precisando de nada. Sua prateleira está certinho. Esse é seu lucro? Então tira os seus 10% desse lucro. Está faltando coisas lá, que é do seu trabalho, então você tem que preencher lá. Eu tenho que comprar uma cadeira elétrica, custa 600 reais. Aí no caso, eu vou fazendo massagem, tiro uma parte para guardar. Não. Você tem que ter seu lucro para comprar isso. Tá. Entendeu? Você tem que considerar o essencial do seu trabalho, entendeu? Essas outras coisas são tipo acréscimo, né? Amanhã você precisa de um ventilador, precisa de... E por aí afora vai. Então, aliás, ainda que não seja o caso, né? Mas essa orientação que até eles dão nos cursos do Sebrae, eles dão um tipo de orientação. Quando chega a esse ponto, você vai e eles facilitam uma espécie de microcrédito para que você possa instalar seus equipamentos. Então você vai, abre aquele microcrédito, compra tudo que você precisa ali, tá? E desse valor você não dizima. Desse valor você não dizima. Eu peguei 5 mil para poder montar aqui meu pequeno negócio. Desse valor você não dizima.
mais do lucro que você tiver desse trabalho. Obviamente você vai ter suas parcelas para pagar. Então você vai pagando suas parcelas e retirando do seu lucro, do líquido. Se fizer um empréstimo. Isso. Do líquido você vai dizimando. Há um problema relacionado a isso quando são autônomos, porque boa parte dos autônomos, eles não sabem quanto realmente eles ganham, eles não sabem realmente qual o lucro deles. Então vai só recebendo e gastando, recebendo e pagando, recebendo e gastando, e eles não sabem quanto realmente eles ganham. Então, por não saber quanto ganha, eles vão pegando, tudo que vai pegando, vai dando dízimo. Eu peguei 100, dou 10, peguei 1000, dei 100, peguei 500, dei 50, aí vai dando assim, porque não sabe o que ganha. Mas se o autônomo controlar quanto realmente está ganhando, se deu lucro, o lucro que ele está tendo, às vezes nem dá lucro, mas você vai dizimar de quê se você não teve lucro? Você não pode dizimar se você não teve lucro, né? Às vezes a pessoa que é autônomo, tem também, pode acontecer um mês que tenha saldo negativo, não consegue pagar um boleto, não consegue pagar aquilo e tal. Aí como é que você vai dar dízimo se não houve lucro? Não tem como dar dízimo. Aí entra a questão da administração, também vai ver o que foi gasto, digamos assim, gastos que foram desnecessários ou que foram extrapolou, né? Chega fim de ano, compra pela emoção, compra o que no momento não pode pagar, ou vai se endividar demais. Aí é claro que o lucro não vai conseguir cobrir tudo aquilo ali. Aí vem a questão da administração, do pouco ou do muito, né?